Pessoal, nas últimas semanas eu tenho tentado colocar o vídeo da semana passada, da sexta-feira, antes dessa aula de sexta-feira. Ontem eu realmente não consegui, mas hoje eu ainda consigo colocar os vídeos da sexta-feira passada. E se tudo der certo, até final de domingo eu consigo colocar esse também. O pessoal às vezes me cobra de colocar a matéria da prova no site, realmente eu não boto, não tem jeito. Primeiro que eu acho meio esquisito, eu sempre fui muito crítico a isso, do aluno vir perguntar o que vai cair na prova. Eu acho um absurdo isso, certo? Eu acho um absurdo. Quando a organizada fundamental me pergunta, eu já fico puto. Como assim? O que eu estou te ensinando, pô? Vou te cobrar o quê? O que eu te ensinei anteontem? Aliás, no ano, 2 anos atrás. Né? Não pode, tem que ser o que eu estava ensinando agora, né? Em compensação, eu nunca falo de uma coisa hoje para te cobrar na próxima aula já, né? Na próxima semana. Isso não aconteceu. Então, realmente, essa parte nova aqui, ó, a gente não vai ver na prova. Mas outras coisas que a gente já estava vendo, como, por exemplo, fenômenos ondulatórios. Vai ter 2 questões de fenômenos ondulatórios. Tudo isso aqui já foi falado para vocês, vai ser revisado agora. Uma é verdadeiro ou falso, a outra é somatório, bem legal. Aí olha só, o cara que olha assim, né, o cara tem um efeito colateral de quando o cara pega a matéria para a prova desse jeito. A sensação que dá é que o cara tem que estudar tudo de novo do zero. Isso é perigoso, né? Eu sempre recomendei para os meus alunos que estudassem pelos exercícios que eu passo, ou pela aula mesmo, do que ir lá e pegar um professor particular, o professor me ensina isso aqui. Pô, o cara vai te cobrar 10 aulas particulares, vai te cobrar 500 pila para te revisar isso tudo, entendeu? Se for fazer do jeito dele. E eu não queria isso, eu queria que tu fosse lá fazer esse exercício só, cara, daquela matéria. Então, olha só, associação de resistores, geradores e ponto de Wilson parece que é imensa, né? Mas não, eu coloquei aqui a associação de resistores por desencargo de consciência, porque é óbvio que se tu já chegou em gerador, tu já tem que saber o que é associação em série, o que é associação em paralelo, tem que saber calcular DDP em circuito misto, né? Já teve isso nas provas anteriores. De certa forma, galera, é cumulativo. Então tu vê, quando eu coloco a matéria só assim, eu estou fazendo um resumão, né? Porque tem coisas anteriores que já são, né, prévias. Por exemplo, eu não vou cobrar, não lembro de ter essa questão na prova, mas por exemplo, se eu quisesse cobrar o sentido real e convencional da corrente elétrica, eu não tenho que te avisar, ó galera, vou cobrar o sentido real e convencional, né? Porque isso foi a primeira aula de eletrodinâmica. E eu bati na tecla várias vezes, apesar de eu ter certeza que muitos de vocês não conseguem fazer assim. Agora vê se não é deprimente. Os opostos centrais iguais se repetem. Sentido convencional. E a gente está com dificuldade de fazer isso. Os opostos se atraem. Lembrar que as partículas a galera achava que era positiva. Deixa eu ver a real. Pera aí. Real é elétron que se mexe. Os opostos se atraem iguais se repetem. É para cá. Sentido real. Eu não vou botar na matéria da prova se eu for te cobrar isso. E tu pode me meter na justiça, cara. Eu duvido que o juiz dê a causa para ti. Não, o senhor não cobrou e eu reprovei por isso. Não falou que caiu. Entendeu? Então toma cuidado com essa história de que matéria cai na prova. Isso é meio esquisito. Eu não confio nessa pergunta. Beleza? Mas tudo bem, tá aqui, cara. Ó, mesma matéria do vestibular. A associação de resistores, tem que manjar, é claro. Eu botei um item de gerador na questão, é coisa da UFSC, né? A gente vai lá e dá uma modificada sempre. Já tem os arquivos da UFSC no teu computador. Então o gerador, tá? Gerador, vai ter uma coisinha sobre gerador. Aliás, hoje na aula de Física 100 a gente vai falar de receptor, então eu sou obrigado a revisar gerador. Eu não precisaria ter colocado isso aqui, não precisaria ter colocado, mas eu coloquei porque o cara que manja de ponto Wilson, uma das questões fica ridícula. O cara que não manja, ele vai ter que fazer umas continhas para poder chegar numa conclusão. Então o cara que olhar a ponte de Wilson, dá uma revisada lá no volume anterior, uma questão fica instantânea. Se ele não fizer essa revisão ou não manjar um pouquinho daquela noção básica de ponte equilibrada, ele tem que fazer continha e pensar um pouco mais. Física E, uma questão de magnetismo, inseparabilidade dos polos magnéticos, ponto Curie, magnetismo terrestre, linhas de campo magnético, e ó, outro, eletromagnetismo, afinal, corrente elétrica gera campo magnético. Te ensinei a calcular campo magnético em 2 situações só, né? Fio reto e longo e espira. Não é isso? Então vai ter uma espira e um fio reto. Eu vou pedir o campo magnético numa região lá. Tu vai ter que saber calcular o campo magnético gerado por um, calcular o campo magnético gerado pelo outro, aplicar a regra da mão direita para ver para onde esses vetores apontam, para ver se tu vai subtrair, somar ou fazer um Pitágoras entre eles.
Resolvi uma dessas muito parecida ontem na assistência. Anteontem, desculpa. Ou 3 anteontem, não sei. Beleza? Mas essa semana eu fiz uma bem parecida com essa aí. A organizada que é fiel aí em toda assistência. Não que tu, pra ser bom, tenha que vir na assistência, né? O bom é tu tá com dúvida de verdade, que tu tentou e vir na assistência pedir, né? Porque às vezes eu sinto, o cara tá sem dúvida, ele vai lá, minha mãe mandou, o professor faz esse. Isso é nulo, o efeito didático disso é zero. Tu não aprende uma gota, tu acha que tu aprendeu e tu não aprende nada quando tu faz isso. Então eu faço o convite de novo, talvez dê tempo, agora já não é mais garantia. Se tu começar a vir todas as assistências a partir de agora com dúvidas concretas de verdade e tu interage com a galera para vir na assistência, né? Talvez ainda dê para entrar em medicina na UFSC, o cara que deu uma vadiada ao longo do ano, mas aí o esforço vai ter que ser sobre-humano. Né? Estudar, sei lá, 3 horas por dia, além do normal. O cara que está vindo fazendo a sua parte, é só entrar no ritmo. É só, estou fazendo as tarefas já, professor, estou estudando legal, aí é só dar um gásinho a mais aí para ultrapassar a concorrência. Porque a galera frouxa, sabe, né? Poucos brasileiros têm garra para estudar de verdade, infelizmente. Está conversado sobre a prova? Está bem claro o que vai cair? Isso que importa. Exatamente o que vai cair na UFSC no final do ano. Agora vamos lá, uma revisãozinha e 2 coisinhas novas.